Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez no auditório do Monte Alverne para realizar a palestra semanal, sendo que o Monte Alverne tem atividades praticamente todos os dias da semana. Segunda-feira temos os estudos das obras do André Luiz. Terça-feira, às 20 horas, o Anel de Luz, com passe e meditação, a farmácia fitoterápica, com medicamentos naturais, gratuitos. Quarta-feira, reunião fechada de cura mediúnica. As pessoas fazem inscrição no sábado, após a palestra, e são atendidos em casa na quarta-feira, a partir das 20 horas, de 20 a 21 horas. Quinta-feira é a reunião de desobsessão, às 20 horas também. Sexta-feira iniciamos um trabalho de desenvolvimento mediúnico, aqui no Monte também, às 20 horas. E sábado temos atividade durante todo o dia, a partir das 8h30, com o café da Irmã Dulce, e várias atividades durante o dia, passe, bazar, farmácia e outras atividades. E à noite, para encerrar a semana, a palestra da noite. Hoje nós vamos contar com o nosso irmão Ricardo, que irá fazer os 10 minutos iniciais, e em seguida Antônio Borges, que irá fazer a palestra com o tema Providência Divina. Boa noite a todos presentes aqui no auditório, boa noite a todos de casa, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre, tendo como tema, a providência divina. E a gente precisa fazer para ingressar na providência divina, dar uma passada, pelo menos, por alguns aspectos do entendimento do que é Deus. E a gente já vem nessa busca desde sempre, desde que fomos primitivos aqui na nossa experiência terrena. E cada um, eu me lembro, tem uma frase de Santo Agostinho que alguém perguntou, e é o filósofo da igreja, o sábio do cristianismo, sim, o que era Deus. Ele disse: se você não me perguntar, eu sei. Mas se me perguntar, eu não sei explicar. De maneira que cada um alcançou Deus no seu coração a partir de uma perspectiva própria. O primitivo já ficava buscando, nós, quando éramos primitivos, já ficávamos buscando Deus nos eventos da natureza, até também no fogo, etc. Nos mais diversos eventos, a gente buscava Deus. Nós já trazemos esse chamado de Deus no coração. Esse convite para que a gente se encontre com Ele. E nós estamos avançando. E a humanidade vai seguindo pelos tempos e vai amadurecendo essa percepção de Deus. E nós chegamos, na literatura espírita, recebemos a bênção da literatura espírita, e que vem na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta: que é Deus? Veja que ele não pergunta assim, quem é Deus? Porque a gente sempre teve um Deus antropomórfico, um homem, aquele homem de Miguel Ângelo, um homem de barba branca, um homem com biotipo tal e tal, que era a imagem que nós sempre tivemos, que nós carregamos no nosso coração, na nossa mente. O que não tem nenhum problema. Deus não tem esse ciúme de dizer: você me imagina diferente do que eu sou. Não tem nenhum problema. Se a gente perder o Deus que a gente traz com a gente, como imagem, a gente fica sem nenhum. E aí sim, a gente fica órfão de Deus, porque Deus não nos abandona. Mas a gente vai perder esse exercício de conexão, de sintonia, de vê-lo, sabe? De estar com Ele. Essa fé. Aí fica pior. Vê que Kardec perguntou: que é Deus? E o Espírito da Verdade respondeu que Deus é a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. De algumas coisas não, tá? Todas. A gente pode não alcançar alguns dos eventos da vida, que a gente atribui até ao demônio, não sei o que. Bom, a gente vai, cada um tem a sua análise, a sua percepção, a sua leitura, tá? Se posiciona de alguma forma e não tem nenhum problema. Cada um da gente está se posicionando conforme a nossa capacidade de alcance. E está tudo bem. O que a gente só não pode é parar com essa busca de Deus. E a gente vai encontrando, é igual o menino na escola, a criança, que vai aprendendo uma letra, aprendendo outra, para ver se um dia aprende o alfabético, depois começa a juntar para formar palavra, depois que aprende a formar palavra, aprende a formar texto, depois vai enriquecendo o vocabulário. Quer dizer, é um trabalho de amadurecimento. E está tudo bem. Nenhuma professora abandona o aluno porque ele ainda não sabe ler. Pelo contrário, era que se dedica a ensiná-lo para que ele estude. Então não tem nenhum problema. Então, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós passamos nessa caminhada e viemos, depois o pensamento sobre Deus foi se estruturando e nós chegamos a um pensamento, principalmente na época que a mitologia era mais presente, a grega, a romana e tantas outras, aí na face da terra que tivemos, o politeísmo, que eram vários deuses. E a nossa aprendizado, é aquela escola, a gente está tentando juntar as letras para aprender. E a gente imaginava vários deuses. Para cada evento, um deus. O deus do fogo, o deus do amor, o deus, sei lá, o deus da morte, o deus da vida, o deus da água, por aí vai. Tinha deus para tudo. Tá? Para cada evento da vida, a gente tinha um deus. Com o evento de Moisés, com o Velho Testamento, nós começamos a assimilar essa ideia do monoteísmo. Nós começamos a caminhar para um Deus único, que depois Roma assimilou também, e o mundo ocidental vive, desde então, a percepção de único Deus, o monoteísmo. Mas ainda assim é um Deus antropomórfico, é um Deus que é um homem. Mas estamos caminhando, não está errado. Nós só estamos convidando a fazermos reflexões e, na medida do possível, a gente tentar avançar. Não está errado no sentido de dizer assim, você está sem Deus, esse Deus não é o seu Deus. Porque a questão, gente, também não é se a gente chama de Deus, de Brahma, de Ravé, de Zambi, do que for, tá? De Alá, do que for. A questão é a ideia que a gente faz de Deus e a sintonia que a gente tenta estabelecer através dos nossos sentimentos brotados do nosso coração e a partir de conhecimentos também auxiliado por conhecimentos adquiridos. A questão não é se o nome que você dá é esse ou aquele, é a ideia que você faz, é o que você sente, é como você se posiciona diante de Deus. Tá? E todos estamos caminhando, todos estamos nessa caminhada infinita para a compreensão. Houve também quem falasse de panteísmo, que todos os elementos eram Deus, juntando vários deuses, etc. E por aí vem. Tá? E essa não é que foram posicionamentos, não é que são posicionamentos enganadores, enganosos ou que enganam. São apenas busca de entender quem é Deus e interpretá-lo. Eu estou fazendo essa caminhada porque, nesse caso da gente entender essa resposta que eu acho, como todas as outras, mas eu acho essa de uma precisão que não deixa mais de discussão, que é essa da pergunta que é Deus, que é a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que ele diz que Deus é causa, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e para que a gente chegou, hoje a gente já está visitando uma ideia de Deus, uma ideia monista. Eu sei que para algumas pessoas pode parecer meio esquisito, a gente tem estudado isso. Aqui no Monte Alverne nós temos um material do professor Pietro Ubaldi,
que escreveu 24 livros, é um filósofo italiano que viveu no Brasil por 20 anos, sabe? E ele tem essa ligação aqui também com o Monte. Nós temos muitos livros aqui, a gente vai vendo assim, essa ideia, ele não descarta absolutamente nada, ele convida a gente, através de argumentos ricos, cristãos, sérios, a avançarmos no nosso entendimento. E o monismo nos diz que a realidade, tudo que existe, né? Tudo que existe se reduz somente a um único princípio. Então Deus seria o todo, Deus seria tudo. E aí vai ficar mais fácil da gente entender Deus como causa primária de todas as coisas, porque não é um indivíduo, ele deixa de ser um indivíduo sentado num trono, num determinado espaço do universo, tomando conta de tudo, como se isso fosse porque nós não somos capazes de compreender nada para muito além da gente, não fica fora da nossa capacidade de entendimento. Então a gente pegou a ideia de que Deus seria um homem elevado, assim, dotado de qualidades super, sabe? Mas são qualidades humanas. Tá? Então Deus, como causa primária, porque tudo é Deus, Deus é o todo. Então nada acontece, não existe nada fora de Deus. Tudo acontece nele, por ele e através dele. Nada fora da vontade. É porque a gente vai estudando, a gente vai buscando no nosso padrão humano, salvo algumas exceções, se por acaso houver quem estiver assistindo que se posicione diferente, a gente vai buscar religião no sentido de aprender e também numa espécie de receber uma certa proteção do divino, sabe? A gente se sente meio desamparado aqui por sermos imaturos, no dia a dia da nossa vida, buscar informação, buscar educação para entender como é que a gente vai lidar melhor com o espírito, qualquer que seja a religião. E a gente começa a estudar, a criar argumentos, a aprender. E a primeira pergunta, no caso do ambiente espírita, é essa: que Deus é a causa primária de tudo? Tudo é por Ele? E a gente começa a separar umas coisas de Deus, outras não de Deus. Outras não de Deus. Não, isso é de Deus, aquilo não é de Deus. Achar bom, achar ruim. Até Ricardo, no momento primeiro aqui, até passou por aí que a gente só quer o bom para a gente. O bom, numa análise, numa percepção do nosso status humano, e não o bem para o espírito, que aí tem que estar sintonizado com o que a vida se propõe. O que é que a gente veio fazer aqui? Tá certo? E a gente quer só o bom, e nem sempre o bom é o bem. Nem sempre aquilo que é bom para a gente é o nosso bem. Tá certo? E aí a gente vai se contrariando pela vida. E aí a gente começa a separar que aquilo é de Deus e aquilo outro não é de Deus. Tudo bem, a gente não pode negar. E todas as religiões, elas tratam desses assuntos, mas aqui o Espiritismo trata disso com um pouco mais de profundidade, porque lida com o espírito, a encarnação e tal, e sabe dos diversos, que existe espírito mais evoluído, menos, até o infinito negativo, mais, até o infinito positivo, tá certo? Então, nós existe espírito ainda grosseiros, dado a práticas que estão completamente fora do Evangelho, daquilo que foi aconselhado por Cristo, tá? E que a gente poderia chamar de uma prática mais voltada, porque a gente poderia chamar de, demônio. A gente, depende, cada religião chama de uma forma. O espírito obsessor, bem, com a vibração bem ruim, é isso, ainda é um espírito que ainda está involuído, tá certo? O católico chama demônio, o umbandista chama, é um trabalho feito. Cada um vai chamando de uma coisa. O ateu é o caos universal, sabe? Cada um vai encontrando a sua justificativa, certo? E por aí todos nós vamos andando, tentando compreender como é a vida, como é Deus e como a gente pode, e compreendendo nos auxilia também a gente trilhar pelo universo, pela nossa vida,
cada vez mais sintonizado com os propósitos espirituais que a gente vê, porque não existe assim o humano, no sentido que a gente diz, existe o humano em uma configuração que a gente toma por um período, o espírito toma por um período para viver provas aqui na Terra. Não existe o humano como a espécie humana, certo? No universo. A gente veste como se fosse um uniforme e vem para a escola de Deus. Tá certo? Então, a nossa vida tem uma motivação espiritual. Não estou falando espiritual no sentido religioso. A religião é um ambiente para a gente aprender isso. Espiritual no positivismo da vida. Qualquer que seja a pessoa. Qualquer que seja o encarnado. Que ele tenha religião, que ele não tenha, que ele seja de outra religião. Não importa. Nós estamos aqui com motivações espirituais. E aí a gente fica defendendo as ocorrências, atitudes, numa perspectiva de status humano, sem levar em consideração a existência, porque a gente não tem assim várias vidas, como a gente pensa, é uma existência, nós temos a existência, porque eu tenho o meu passado comigo em termos de atributo, de dificuldade, o que for que me constitui, foi constituído pelo que eu vim vivendo no meu passado, e esse passado, junto com o presente, traça a linha do futuro. Não interrompe assim. Interrompeu e eu vou ver. É como termina um ano. A Terra gira na mesma quantidade de horas, do mesmo jeito, aparece outro dia e já segue. Não tem para. Agora para a gente ver como é que vai ser 2022, 2023. Não para nada. São só referências da gente. Tá? E a gente sai elegendo, isso é bom, isso é ruim. Aquilo, sabe? Olha, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, onipresente, ou seja, a inteligência suprema que realmente é inteligência, é como se fosse um sistema operacional, já que a gente não tem parâmetros espirituais avançados para falar, vamos falar como se fosse um computador, um celular, o sistema operacional que roda, é a inteligência suprema, claro, uma comparação pobre, mas é o que a gente tem para falar. Tudo que acontece aqui é causado por esse sistema. Então, tudo que acontece no universo é o sistema de Deus, é Deus atuando. Tá? Ele está presente em tudo. Mas tudo é tudo. É tudo, não é algumas coisas. Onisciente, ele sabe do que ocorre, do que vai ocorrer, do que ocorreu, do que está ocorrendo e do que vai ocorrer. Deus é amor sublime, é puro e sublime amor, não tem outro atributo de sentimento com Deus que não seja isso. Deus é justiça perfeita, não é a justiça nossa que vai para lá, vai para cá, dependendo das habilidades, etc. É justiça perfeita. Deus é transcendente, Ele está no todo e além. Deus é imanente. É uma espécie de imã, ele atrai todos para a proximidade dele. Não é a proximidade física, é proximidade vibracional. É tanto que, como começamos a falar aqui, você sabe, desde os primórdios que a gente procura Deus. Desde os primórdios que a gente procura Deus e continuamos procurando. Ele está sempre com a gente é que está nessa procura, buscando um amadurecimento para percebê-lo conosco. Então, se Deus tem todas essas características, quer dizer, veja bem, com a nossa leitura, Deus é muito difícil, isso aqui é o que a gente encontra na leitura do dia a dia, que a gente já consegue perceber, se dar conta e até falar. Claro que Deus não se resume a isso aqui. Nós não conseguimos, a gente não consegue alcançá-lo. Não estamos aqui tentando fazer uma síntese de Deus, por favor. Seria uma pretensão que não ia me levar para lugar nenhum, não conseguiria. Nós aqui encarnados não conseguimos alcançá-lo.
para fazer uma leitura. E os iluminados que nos chegam, se eles tentar falar para a gente não vai conseguir entender, porque na nossa mente não tem parâmetro com isso. Então, com tudo isso aqui, que dá para a gente entender dessa forma, hein, Ivan? Não é? Desde que a gente falou, pelo menos dá para a gente entender do que está falando. A gente vai achar mesmo que a gente está aqui fazendo o que quer? A gente vai achar mesmo que aquilo que nos ocorre, que o inimigo, como na leitura de Ricardo falou, que o inimigo que parece gratuito, não é aquele que a gente pediu para passar por aquilo, para poder aprender, e que Deus permitiu com a bondade dele, ou Deus estava cochilando, o inimigo apareceu, eu sou tão bonzinho, vem aqui para o Centro Espírita, dou passo, leio todos os livros, assisto não sei o quê, leio o livro de Chico Xavier. E seu filho, é assim, Deus cochilou? Não. Ele me deu, justamente por isso, ele vai me dar o que eu preciso como espírito. Agora, só que eu interpreto como ser humano. Eu achava que não devia estar acontecendo. E aí, é o caminho para a infelicidade, que está assim, eu queria que fosse desse outro jeito, porque eu quero, eu vou lá. Então, eu vou mudar aqui do Monte Alvento, que o negócio aqui da espiritualidade é fraco, que não resolveu o que eu queria. Eu vou para a igreja, não sei qual. Aí de lá eu vou para não sei onde, porque é fraco lá. Deus está em todo canto, fraco aonde, gente? Fraco sou eu. Sabe como é? Precisa se harmonizar com a obra de Deus. Precisa entender isso. Ah, mas tem um livre-arbítrio, e aí tem um cara ali que resolveu fazer uma guerra e matar não sei quanto. Rapaz, eu não sei explicar isso direito, que eu também não alcanço. Mas que Deus está aí, Ele está sabendo o que está acontecendo. Você está me entendendo? Não é por isso que eu não vou ter compaixão. Por favor, gente, não vamos aqui banalizar a nossa vida, nem a vida dos nossos irmãos. Tá certo? Não é por isso que eu não vou ter compaixão, fazer oração, ficar triste. Não é isso. Mas eu não alcanço para falar sobre isso. Por isso, mas gente, Deus está em tudo. Está em tudo. Para o bem do que aquilo que a gente está passando. E aí nós vamos lidar com a providência divina, tanto para levantar, tanto você está ali andando, a gente está ali na caminhada, só que está titubeando, está, sabe, abatido, sem fazer a caminhada como poderia fazer. O que é que faz? A providência divina vem e, dá uma força para caminhar, porque é bom, está merecendo. A gente vai ver uns atributos aqui agora. Vai ser bom para o espírito. Aí as coisas vão se abrindo, acontecendo com a gente. Puxa, eu nem sabia, eu nem esperava. Me realizei nisso, naquilo. Mesmo na vida que a gente percebe, que é essa vida prática do dia a dia, do trabalhar, do conviver com a família, da saúde pessoal, dos hábitos, etc. Se eu tenho como subsistir materialmente, se eu não tenho, aí às vezes você vem, as coisas acontecem com a gente. Olha, gente, olha, aconteceu isso comigo, porque era para acontecer, estava merecendo isso. Estava merecendo, estava no caminho do seu espírito, do meu, de qualquer um. É muito comum a gente ver isso. Muito comum a gente ver isso no dia a dia. E também a providência divina está para também abater, para também, como a gente usa numa linguagem coloquial, baixar a bola, quando a coisa está muito suspensa e não é para estar por aí. Certo? Aí vem a enfermidade, vem a limitação dos bens materiais, vem o desamor, o desafeto. Bom, vem aquilo que cada um precisa, porque também, veja bem, nós falamos que Deus é justiça perfeita, então vem exatamente o que precisa, cirurgicamente o que precisa do ponto de vista do meu projeto, do que eu preciso e do que eu já me fiz merecedor espiritualmente, porque o meu espírito vai permanecer. A veste aqui me foi dada por Deus para que eu viva essa experiência aqui na Terra como prova, para ver se eu já sei viver mesmo. Põe para eu me esquecer de tudo, para ver, agora você estudou tudo, vai esquecer qual é, para ver se naturalmente você já vai saber fazer. É como nadar. Eu não sei nadar, aí eu vou lá, treino, aí aprendo a nadar, 30 metros aqui, já sei, esse aqui eu já sei.
Aí pronto, você vai apagar da sua mente que você teve professor, que um dia lhe ensinaram, que não, você não vai lembrar disso. Agora vamos ver, vai lá, entra agora na piscina. Quando você está na piscina, você não vai lembrar, Renatinho foi meu professor de natação, um dia ele me ensinou que eu bato o braço aqui, bato outro ali. Não, simplesmente nada, porque já faz parte da sua natureza. Assim é o nosso conjunto de provas. Eu venho para aqui fazer a prova, eu já não vou ser mais violento. Aí Deus me construiu um cara todo fortão, entendeu? Graças a Deus, o Ricardo é fortão, mas não é por causa disso não, Ricardo. Você já não está mais. Essa fortaleza para curar o povo. É o seguinte, para ver se eu realmente, com algum insulto, eu ainda vou partir para cima da pessoa. Não, pode me dar um corpão que aí eu vou fazer minha prova. Sabe? É assim, é tudo muito lógico, mas do ponto de vista espiritual. E aí a providência divina está aí para dar esses ajustes. Para fazer, a gente, sabe? A gente chega aqui com medo, e aí Deus vai abrindo as portas. Vai levando você, vai nos levando adiante. Vai nos colocando mais para segurança, sabe, meu filho? Se eu te der corda, se eu te der asa, você vai voar e vai acontecer, você vai quebrar a cara. Não está preparado para voar. Não dá. Aí corta as asinhas que estavam nascendo, sabe? Para o bem. Olha, pode não ser o bom, o que eu quero, bom, sabe? Mas é o bem, só tem para o bem. E a gente só tem o livre-arbítrio de gostar ou não, ficar revoltado, ou se harmonizar, tá certo? Ficar em paz, ou ficar cheio de atrito e desconforto diante da vida. É muito comum a gente ver pessoas completamente insatisfeitas com a vida, tendo tudo. Tá? Tem mas vai passar pelo que tem que passar, segundo a vontade de Deus. Agora, para falar um pouco agora, para ingressar nessa questão analítica, mais analiticamente da providência divina, eu gosto de fazer umas composiçõezinhas, aí eu fiz um poema, e depois eu vou falar aqui, e em seguida a gente vai falar, eu vou declamá-lo, lê-lo, ou em seguida a gente vai discorrer um pouco sobre ele. Deixa eu beber uma água aqui. E o nosso poema tem como título A Providência Divina. A providência divina é força do imponderável, recurso que vem do alto, luminoso e amorável, sintonia de coração, é sentimento, intuição, fenômeno inexplicável. É evento para além da nossa compreensão, posto que ele escapa a qualquer explicação. Não há racionalidade que traduza essa verdade, essa voz, essa emoção. Até parece milagre, mas é um evento real. Funciona por leis próprias de cunho imaterial, sem os métodos da ciência, brota da inconsciência, conforme nossa moral. Não é critério humano, rebelde, desordenado. É um organismo de forças, sábio, bem coordenado. Não se aplica ao preguiçoso, ao incrédulo, ao cobiçoso, ao soberbo ou ao malvado. Para receber o socorro, há que atender uns quesitos. Não basta necessitar ou fazer pedido aflito. Para a lei funcionar, é preciso observar os seguintes requisitos. O primeiro requisito é preciso merecer. Além da necessidade, da urgência em receber, tem que ser trabalhador, agir com fé, com amor, para a lei nos socorrer. Em seguida, é necessário ter o esforço esgotado, ter feito tudo o que pôde, sem nada ter alcançado, ter se empenhado sozinho para encontrar o caminho sem obter resultado. Necessidade absoluta é a terceira exigência. O indivíduo apresentar
sua profunda carência de elementos da vida, para ela ser seguida nos planos da providência. Pedir só o que necessita é também condicionante. Trata-se de um auxílio para o homem ir avante. Ajudar na diversidade, mantendo a simplicidade só no que foi importante. Pedir com submissão, com humildade e com fé. Deus não é nosso empregado fazendo o que a gente quer. Esta é outra condição, amor. Subordinação é o que a lei requer. O Pai não está a serviço das nossas comodidades, dá tudo de mão beijada, manter-nos na ociosidade. A vida é feita de luta, aprendemos na labuta, dedicação e vontade. Não vivemos para gozar, mas trabalhar, progredir. Não viemos para gozar, mas trabalhar, progredir. Tudo que nos ocorre é impulso para seguir, é material escolar. Na vida, a nos ensinar aos altos planos subir. Veja, aqui quando eu me debrucei sobre esse poema, eu considerei só a providência divina daquilo que a gente chama de ajuda, do que a gente acha bom. Da cura da doença que estava acompanhando, do emprego que achou que não viria e vem, da pessoa amada que encontrou e que foi um sonho realizado, tá? Dessas coisas do dia a dia, da disposição de vida, do ânimo, da alegria de alma. E, no seguinte sentido, é que a gente vai buscando aqui, assim, a providência é força do imponderável, quer dizer, é algo que vem de onde a gente não sabe, surge e nos alcança, mesmo a gente sem saber. Alcança todo mundo. E não alcança a todos de acordo com a necessidade e com o merecimento e com o bem para a pessoa. Não é a quantidade de oração, não é a quantidade de vezes, porque a gente é o seguinte, a gente, por exemplo, a caridade, que a gente sabe como é importante para o nosso aprendizado, é que a gente dá um pão e já quer pedir uma mansão, já quer ter direito a tudo, sabe? A gente sai fazendo uma coisinha que não foi permitido fazer, com um exercício que eu estou aprendendo, a gente já se acha no direito. Deus, agora eu ajudei você com a sua obra que estava errada aqui, estou consertando, e me ajuda aí também. Né? E não é, a lógica não é essa, tudo é prova, tudo aqui é prova, então a lógica não funciona dessa forma. Claro que a oração, a caridade, sabe, a dedicação, a observação do Evangelho é algo que vai tornando a gente mais preparado para receber, é algo que vai tornando a gente mais preparado para viver, é algo que vai educando o nosso espírito, que é a nossa razão de estar aqui. E mesmo assim não é mole, imagine não fazendo nada disso, aí o negócio fica mais difícil, porque a gente não se prepara. É como você quer aprender a ler, mas não vai para a escola. É o que a gente tem aqui. Então, o recurso que vem do alto luminoso é uma sintonia de coração. É uma questão da gente ir se encontrando com Deus. Deus sempre está com a gente, mas a gente sintonizar, harmonizar, entender que a obra de Deus não está errada nem está certa, está perfeita. Tudo tem a perfeição divina. Senão a gente já vai começar a achar que tem dois poderosos no universo. Tem um Deus do positivo e tem um Deus do negativo, que a gente chama de demônio. E não é, está aí os espíritos primitivos que agem ao contrário. São espíritos que estão também sob a licença de Deus, que vai sofrer, ele vai também imprimir, quem se juntar com ele vai sofrer, não vai ficar muito tempo. Se não vir pelo amor, vem pela dor. Corre logo, ou logo ou depois, mas um dia corre, não vai ficar lá. É evento para além da nossa compreensão, a gente não vai alcançar isso mesmo. Posto que escapa qualquer explicação.
Não, eu encontrei a pessoa amada para eu me casar, para eu viver, porque eu sou um cara bonitão, conversador. Não é nada disso, gente. Ou você merece ou não merece. Ou você já é capaz, porque Deus não vê nada fiado. Se Ele te entregou, é porque você já se fez merecedor daquele evento na sua vida, e que te faz feliz. Parabéns, agradece a Deus e segue. Vamos aprender mais coisas, vamos aprender mais. Se você já aprendeu a lidar com esse evento, já merece uma pessoa que te ama e que você ama do seu lado. Você, eu digo nós, eu também estou incluído, gente, não me dirijo somente quando eu falo para mim também. Então, porque aprendeu já, então agradece a Deus por Ele ter dado a oportunidade de aprender, a ter isso como esse merecimento. Vai viver esse presente de Deus e vamos nos preparar para alcançar outros merecimentos. É um de cada vez, é uma luta, é um aprendizado, não é fácil. Não é fácil. Até parece milagre, mas é um evento real. Não é milagre, gente. Não, a natureza, Deus não tem atalho, Ele não tem quebra-galho, Ele não tem esse aqui, mas, sabe? É assim, está dentro das leis da natureza. Conquistou com o coração, conquistou com os sentimentos, conquistou com as obras, conquistou com a maturidade adquirida. Não é assim, eu aprendi pegar um atalho e chegar. Não tem passar na frente da fila. A justiça é perfeita, tanto para entregar, quanto para subtrair, para fazer o bem à pessoa, ao espírito encarnado. Funciona por leis próprias, de cunho imaterial. A nossa leitura da vida, a gente fica aqui tentando entender o que é espírito, o que é mundo espiritual, o que é não sei o que, a gente numa luta, estudando, porque a nossa leitura, a nossa percepção é uma percepção quase que eminentemente material. E mesmo quando a gente se refere ao mundo espiritual, que é outra realidade, é outra configuração, a gente precisa se referir a esse mundo com a linguagem e com os parâmetros daqui da Terra, e não tem outra. É o que a gente tem. Então, a gente vai cometer imprecisões, mas o coração é sempre reflexo da realidade interior de cada um da gente. Deus, Cristo, ele não quer saber de eloquência, palavras bonitas, cultura, quer saber de sentimento. Sentimento, é através de sentimento que eu me movo, que eu faço acontecer. Tá? Mas o que eu vai, como o Ricardo leu agora, o inimigo gratuito, você tem o livre-arbítrio, aí tinha livre-arbítrio de sentir. O inimigo vai aparecer que você pediu. Foi lá, está lá no projeto, olha, falou com o guia espiritual, me arranja aí uns 2 inimigos para ver se eu já tenho paciência. Aí ele bota no caminho. É assim, ou então Deus não é causa primária de tudo. Você está entendendo? Acha que o demônio não trouxe. Aí eu vou ter o livre-arbítrio de odiar ou de amar. Não estamos falando de amar, abraçar o inimigo, mas de não odiar, dizer o cara está certo, é a cabeça dele, ir embora ou dela, e tocar a vida para dentro, não ficar preso àquilo. Nós temos isso. Nós temos esse livre-arbítrio. Tá? Esse que é o nosso livre-arbítrio. Porque se não arranjar, quando a gente volta lá, vai chamar o mentor da gente. Depois você não disse que ia arranjar um cara lá para me encher o saco, um inimigo gratuito, né, que chamou... Porque eu não fiz a prova, eu fui para lá, perdi minha viagem e tal. Eles arranjam. Combinou, está na porta. No dia certo é entrega delivery ali, ó, certinho. Pode. Se você esperar, se não esperar. Não é critério humano, rebelde, desordenado. Não é um critério humano, porque na partilha das questões da minha vida, até do meu amor, eu contemplo o meu filho, o filho dos outros, nada, ou qualquer coisa só de convivência, etc, etc. Os meus, sabe, eu sou mais... na verdade, o meu egoísmo se dilata e eu alcanço os meus. Mas Deus não, gente. Deus ama todos. Não tem, mas aquele lá é um criminoso, na nossa linguagem, a gente chama criminoso. É um espírito de Deus, ele que botou aqui. Então, não sei se caberia muito a gente, mas tudo bem. É difícil lidar com isso ainda para o nosso padrão. Mas Deus ama do jeito que ama a gente aqui. Do jeito que ama todos. Não tem um amor
uma prioridade, como a gente carrega com a gente no nosso comportamento do dia a dia. Certo? E quando é para ajudar, que eu botei aqui, não se aplica ao preguiçoso, ao cobiçoso, etc., quando é para ajudar, né? Não dá para ele dar material para o espírito fazer mau uso. Não faria isso, senão nós já teríamos uma questão de injustiça aí. E aí não é só eu quero, eu vou rezar, eu vou orar, eu vou pedir, eu vou necessitar, e Deus vai ter que... Porque às vezes a gente... Deus não se importa com essas besteiras, não. A gente muitas vezes pede porque não pode mandar, porque está longe, sabe? Mas o negócio é fazer... Sabe? Claro que... E se dedica a frequentar tais lugares, aprender tais orações, o que é uma coisa muito boa, resulta numa coisa muito boa, mas aos ouvidos de Deus, aos ouvidos de Maria, a serviço de Deus, aos ouvidos de Jesus, dos operários de Jesus, até um grito é uma prece, um grito de socorro, de coração. Sabe? Não são as palavras, é o posicionamento, é o sentimento, é onde a alma vai. Agora, claro, aqui nas minhas preces eu preciso me calçar, eu ir levando comigo as palavras para que eu vá trabalhando a ideia e aquela ideia vá me propondo sentimentos. Assim, simplesmente parado, eu ainda, pelo menos a gente aqui ocidentais, os orientais têm seus métodos, talvez os mais evoluídos lá, mas a gente aqui precisa ainda dessa condução racional. Tá? Mas não é a quantidade disso, aquilo, tá, vou lá todo dia, vou rezar de joelho, não é isso. Tá? É merecimento, que é justiça perfeita. Fazendo-se merecer, vai receber. Então, o primeiro requisito, né, é preciso merecer, além da necessidade e da urgência em receber. Tem que ser trabalhador, agir com fé, com amor, para a lei de socorrer. Afinal, Deus não vai dar material para a pessoa fazer mau uso. A não ser que seja preciso para ele se revelar de que ele precisa ainda de lições, aí Deus permite que ele plante para depois escolher. Em seguida, é necessário ter o esforço esgotado. Realmente. É preciso que a gente tenha corrido atrás. É preciso ter se empenhado sozinho, sem nada ter alcançado. Mas se aquilo for para o bem, Deus vai proporcionar para a gente. Se for para o bem, se merecer, Deus vai proporcionar para a gente. Certo? Da forma que a gente mais surpreendente, mais inesperada. Necessidade absoluta é a terceira exigência. O indivíduo apresentar profunda carência para seguir nos planos da providência. É necessário que precise daquilo. Não vai dar por bobagem, para o nada, para o vácuo. E a necessidade de se apresentar dentro dos planos da vida da pessoa, dentro dos planos do espírito que veio viver aqui. Não é somente por vaidade, por alegoria, por enfeite. Tá? Que a pessoa precisa realmente para os planos que ele veio, os planos conforme o projeto, que todos nós estamos dentro de um projeto. Pedir só o que necessita é também condicionante. Trata-se de um auxílio para seguir adiante. Pedir com submissão, com humildade e com fé. Deus não é nosso empregado fazendo o que a gente quer. Veja só. E o que é fé? Fé é entrega. Não é assim, eu tenho fé que Deus vai me fazer ganhar na loteria, sabe? Aí já é uma negociação, gente. Fé entrega a Deus. Fé é você saber que a obra é de Deus, toda a obra é de Deus, tudo. E tudo está bem. É assim que tem que ser. Tá?
Então, entregar-se na obra de Deus e ir fazendo a parte da gente. Claro, nós temos a nossa parte a fazer. Deus nos dá uma vaca para dar leite, mas a gente tem que ir lá tirar o leite da vaca, senão não come. Não é assim, tá aí a vaca, aí você fica quieto, não é para isso, ele não está a se vista as nossas comodidades. Tem até uma história interessante, que assim, quando fé é entrega. Um rapaz, ele é alpinista, e tinha muita fé, orava muito, tudo com Deus. E um dia, já no alto de uma pedra, ele subindo e bateu uma chuva, ele atrasou e ficou à noite, e ele atrasou e escorregou e desceu agarrado naquela corda e tal, e Deus me ajude. E ficou lá, pendurado, amarrado, chovendo a noite inteira, e ele pediu, aí eu ouvi uma voz, pule, e ele não pulou. E ele lá, Deus me ajuda. Quando amanheceu o dia, ele estava a 2 metros, 1,5 metros do chão. Sabe? Ali. Por quê? Porque não tem essa entrega. A gente não é assim. A gente tem essa fé ainda que a gente quer dominar com o raciocínio, com o racional. Não é uma fé de entrega. E no nosso nível, está tudo bem. Um lampejo de fé já é fé. Não vamos jogar fora, senão fica sem nenhuma. Mas vamos cada vez mais entendendo de que amar a Deus sobre todas as coisas é se harmonizar com a vida, dizer que a vida que Deus me deu é a vida que Ele me deu, que eu preciso, que eu mereço e que vai fazer o bem para mim na minha caminhada espiritual aqui na Terra. E se harmonizar com ela, e ficar alegre com ela, o que for. Não ficar nessa agonia que a gente fica com a dor do ontem, a dor do hoje e a preocupação do amanhã. Numa vida, sabe, que é difícil viver. Eu sei que falar assim é fácil. E viver é difícil. Sabe por que viver é difícil? Porque a gente não sabe viver. Mas que Deus está presente, está. E se a gente se entregar, a gente chega lá feliz. Tá? A gente, quando voltar dessa passagem aqui por essa escola aqui, certo? Opa, eu dei pelo menos eu terei pelo menos uma nota 6, 7, 5,5, estou passando. Sabe? O que já é um ganho enorme. 10 não dá, 10 é para outras, né? É para outro padrão de espírito. E para isso a gente precisa, pouco a pouco, ir compreendendo de que o nosso status é de espírito vivendo uma experiência aqui na Terra. Nós não somos humanos com esses embates, com esses desejos humanos. Com essa perspectiva só humana, a gente vem de uma história que tem razão de ser o inimigo gratuito, que Cato falou aqui há pouco, na literatura que ele nos trouxe, tem uma razão de ser. Que a nossa dificuldade tem uma razão de ser em nós mesmos. E não é castigo. É para o bem. E para isso a gente precisa se harmonizar. Para que a gente viva melhor. E que a gente siga. Porque isso aqui vai passar. Nós vamos passar daqui uns dias para um mundo de regeneração. É como se fosse assim. Antigamente era primário, ginásio científico, não era primário, ginásio científico, né? Isso é hoje é primeiro grau, segundo grau. Então, é como se aqui fosse uma escola primária, e agora só vai fechar o primário aqui na Terra, agora só vai ter ginasial. Também não é lá essas coisas não, sabe? Então, se você passou, se não passou, vai para um lugar que tenha primário. Sabe? Não precisa porque os nomes confundem a gente, distanciam a realidade da gente. Mas a realidade é essa. Já aprendeu a viver aqui, já passou, fez as provas, fez. Passou para o ginásio, então vai ficar aqui. Não, você não passou para o ginásio, vamos botar você num lugar que tenha ginásio. É isso aí. Justiça perfeita. Por amor. Amor sublime.
Então, o Pai não está a serviço das nossas comodidades, dá tudo de mão beijada. Não é para isso, senão a gente não aprende na escola, o professor vai e ele faz o dever para a gente. Como é que vai aprender? Passa a prova, a gente faz. Como eu vou aprender? Manter a gente na nossa cidade. A vida é feita de luta. Aprendemos na labuta, é fazendo o que a gente aprende a fazer, dedicado, com vontade. Porque a gente não veio aqui a passeio, a gente até gosta de passear, gente, mas não foi para isso que a gente veio. A gente veio para trabalhar, para progredir, para aprender. Por isso que Deus permitiu que fosse criado ambientes como esse e como tantos outros, onde são falado aquilo, tratado aquilo que os mestres trouxeram. A gente vai num esforço de tentar entender, o outro também de tentar ouvir, e a gente vai nessa luta daqui e daí. Tudo que nos ocorre é impulso para subir, vem de Deus. É material escolar, tudo é material escolar. Na vida, nos ensinar aos altos planos subir. E já chegamos aqui no nosso horário de encerramento. É o seguinte: quanto mais a gente se harmonizar com a vida, não é se resignar e se submeter, não, mas dizer, não, está tudo certo, está doendo aqui, mas está certo. Deus está certo. A gente permanece com a nossa mente mais quieta, como o nosso irmão na oração. Vamos aquietar, vamos elevar o nosso pensamento, porque não está congestionado. Porque se a gente congestiona de preocupação, de coisa, não resolve, não adianta, vai criar uma confusão, limita a nossa capacidade de entendimento da vida e nossa caminhada. Então a obra de Deus está certa. Amemos a obra de Deus sobre todas as coisas, Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximos, como amamos também a nós mesmos. Então é para o amor que a gente está andando no infinito. Obrigado.